Caros irmãos, Maria, semeando paz e amor e alguns conhecimentos espirituais para todos aqueles que necessitarem e desejarem aprender. Então, devo dizer mais uma vez que tudo que eu tenho lido, passado e dito não é da minha cabeça, não é daquilo que eu estou criando, falando, e sim coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida e lido livros maravilhosos de vários autores, que muitos deles até já desencarnaram. Há ainda aqueles que se encontram vivos e ainda continuando editando seus livros. E isso é muito bom, porque antes, gente, esses conhecimentos que estão sendo dados não saíam à tona, se bem que os yogis, essas pessoas que se reúnem em grupos para estudar, muitas vezes até as orientais, eles gostam muito de se reunir e falar sobre esses corpos. Esses corpos, os 7 corpos que a gente está estudando, não é agora que apareceu. Faz tempo que eles se reúnem na espiritualidade e aqui, entre nós, formando grupos maravilhosos, e para falarem sobre essas coisas espirituais. Então, não estou criando nem descobrindo agora. E como eu sei que é coisa muito boa, que nós já estamos prontos para ouvir e para aprender, então vi que havia necessidade de ser passado, principalmente para aquelas pessoas, muitas pessoas devido ao nosso tipo de vida, né? Mulheres, homens, ficam no corre-corre do dia a dia para acertar a sua vida material, né? Para ajudar os seus familiares e outras coisas. Então, o tempo é mínimo. Voa o tempo. Não há tempo de pegar um livro, estudar ou ir numa biblioteca, né? Até mesmo se ele vai usar o computador, ele usa para outras coisas, para o serviço dele, os filhos estudando, se orientando, né? E então vejo bem que são coisas passadas e livros muito bons, que já falei no começo, quando estava falando na outra vez, antes de chegar nos 7 corpos, né? Já falei dos livros, já falei das pessoas que editam esses livros, e nada mais, nada menos, é só vocês procurarem, né? Se não tem tempo de ir numa biblioteca, se quiser expandir seus conhecimentos, e ler com bastante atenção. Não tem tempo? Antes de dormir, uns 15 minutos, uns 10 minutos que seja, leiam esses livros, seja lá vocês de que religião forem, leiam, estude aquilo que vocês abraçaram, gente. Tudo é válido e tudo leva a Deus. Então, como já falei, como já vocês viram, que os nossos chakras, né? Eles são bloqueados, quer dizer, eles não conseguem agir de uma maneira saudável. Por quê? Porque nós mesmos bloqueamos, como foi falado aqui. E desbloqueia, tomando passe, né? Tomando uma aguinha fluida, mas não é isso só que basta. Que nós é que somos a causa desse bloqueio, de fazer com que, vocês vejam bem, nós mesmos fazemos mal para nós mesmos. E às vezes a gente pensa, será que é o olhar daquela pessoa? Será que é o meu vizinho? Será que foi aquela palavra com aquela pessoa? E não é. Nós mesmos é que fazemos as nossas asneiras mesmo, né? Como a gente fala. E que esse chakra bloqueado não é causa. Não é a causa da gente passar, de passar essas coisas nos chakras, desequilibrando cada um deles. E sim a consequência, né? Que nós devemos mudar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, né? Quantos de nós somos emotivos, gente? E eu vejo por mim que passo a passo
Cada dia que vem, fala, não, não é por aí, né? Não é se descabelando, não é chorando, não é tendo crise, tendo surto que vai resolver o negócio. Eu tenho que ver o que está errado. Meu pensamento? Sim, pensamento negativo, pessimista. Corta essas coisas. Ódio, rancor, para quê? Depois a pessoa falece, a pessoa quer até se matar por causa disso. Fizesse antes, chega a um termo antes, converse, se abrace. Não tem simpatia? Então não faça nada para que a pessoa não fique mais com raiva ou com mágoa com a gente. Ou mesmo, e a gente tem um negócio chamado perdão também, que a gente tem que ter no nosso coração. Por quê? A gente não é nada, gente. Não é nada. Nós somos um monte de célula que pode a qualquer hora se desvanecer. Então vejam bem, nós vamos ver agora a função dos chakras. O básico vocês sabem que é aquele outro, que era a parte o básico, né, do plexo do sacro, né, da nossa parte da genética, né, da parte genética, da parte sexual. Na contenda deliberada, as forças que transitam por esse órgão se transformam no cérebro em energia intelectual. Vocês estão vendo? Estimula desejos e age sobre o sexo. Capta e distribui a força primária e serve para a reativação dos demais centros de força. Vocês estão vendo? Porque depois desse assunto aqui, não hoje, não agora, que cada coisa tem seu lugar. Mas nós vamos ver sobre essa reativação, que vocês poderão fazer 2 vezes por semana. Não é difícil, não demora tanto assim. É uma coisa que vocês podem fazer. Se vocês estão lendo, se vocês estão molhando uma planta, se está uma visita, faça numa hora, sozinho e prestando bem atenção. Bom, o genésico. O genésico também é nessa parte mais baixa, né? Que é também ligado ao nosso sexo. Ele regula as atividades ligadas ao sexo, recebendo influência direta do básico. A reativação aumenta a libido em grau imprevisível, podendo levar ao esgotamento e ao desequilíbrio, provocando vampirismo, sendo, portanto, desaconselhável. Então, está falando que essa reativação... Por que eu estou falando isso, gente? Porque acho que todos nós, né? Todo mundo é jovem, passa pela parte da puberdade, passa as crianças, né? Eles ficam já mexendo com a cabecinha. Por que será que eu sou assim, já o outro sexo é do outro jeito? Eu lembro, quando meu filho era pequenininho, ele já fazia perguntas. E eu nunca fui de enganar, de falar fantasias. O certo é falar direitinho. Não existe vergonha de ter o nosso sexo, gente. Senão nós não estaríamos também aqui. Então, vocês vejam. E a reativação, né, não é nada aconselhável. Porque pode levar ao esgotamento nervoso, ao esgotamento físico da pessoa também. Então, vejam bem. Tudo tem que ser usado com parcimônia. E sem pressa, né? Vejam bem. O esplênico regula a circulação dos elementos vitais cósmicos que, após circularem, se eliminam pela pele. Reflete-se na aura. Quanto mais intensa a absorção, mais poderoso o magnetismo individual aplicado nas curas. A reativação aumenta a captação dessas energias, a vitalidade nervosa e a normalidade circulatória sanguínea. Olha quanta coisa boa, né, que a gente pode obter com cada um dos chakras. Que coisa maravilhosa, né? Agora, vocês não precisam se preocupar. Esse daqui não é meu chakra principal. Mas todos nós temos esses chakras e podemos, sim, ativá-los da maneira própria mesmo. Não é só o nosso chakra
que é o principal que eu vou ficar visando. Pelo contrário, temos que ver cada um deles na sua maneira. O gástrico regula a manipulação e a assimilação dos elementos orgânicos. Influi nas emoções e a sensibilidade. E sua apatia produz disfunções digestivas. Então vejam bem, no gástrico, que é a parte no nosso aparelho digestivo, né? Então vocês vejam, não preciso nem falar, né? Qual de nós que às vezes está tenso, está nervoso, que imediatamente começa com aquelas dores de estômago, ou começa a rotar, ou então começa a dar dor de barriga, e falam, nossa, eu estava bem até agora, de repente aparece isso. Ou mesmo, não é só nessa parte gástrica, na parte dos rins também, gente. A pessoa urina, daqui a pouco tá outra vez, fala assim, nossa, eu não bebi tanta água assim. Tal é o sistema nervoso, tal é a parte mental nossa, que fica manifestando dessa maneira. Então nós usamos desse modo como se fosse uma válvula de escape, quando não é por aí. O cardíaco regula as emoções e os sentimentos. A reativação expande os sentimentos, influi sobre a circulação do sangue e sua manipulação é delicada. Então, também, vocês estão vendo que não é só o gástrico que é ligado à emoção, o cardíaco também. Aliás, os dois se combinam, né? Os dois se combinam, que ao mesmo tempo que a gente está tendo uma notícia, ou a gente está tensa porque aconteceu alguma coisa, ao mesmo tempo que a gente desanda nosso intestino, ou mesmo vomita, né, o estômago, ao mesmo tempo o coração palpita. Nervoso que acontece no nosso organismo. E tudo isso tem que ser visto, tem que ser policiado. O laríngeo regula as atividades ligadas ao uso das palavras, influi sobre a audição mediúnica. Então, aqueles que tiverem esse chakra como chakra principal, né, que já foi falado dos dois signos, se eles tiverem uma mediunidade a ser seguida, ele pode já ficar sabendo, né, que esse chakra vai ajudá-lo a desenvolver a mediunidade de ouvinte, né, de audição, né? E aqui é muito importante, principalmente para os médiuns que vão ouvir aquilo que os guias querem passar para as pessoas necessitadas. E é uma mediunidade muito bonita. Frontal, né? Regula atividades inteligentes, influi no desenvolvimento da vidência, tem ligação com a hipófise. Coronal, órgão da ligação com o mundo do espiritual, serve ao espírito para influir sobre os demais centros de força, influi no desenvolvimento mediúnico por sua ligação com a epífise, né? Que são aqueles órgãos que temos lá dentro da cabeça, bem lá no cérebro. A reativação da continuidade da consciência no sono e no desdobramento. É conveniente a reativação dos centros de força nos desenvolvimentos mediúnicos e nos campos de cura. Então, vocês estão vendo qual é a necessidade grande que nós temos de reativar esses centros de força, os chakras, né? A necessidade de sempre, não só para que eles tenham equilíbrio, como também, como já foi dito, para aqueles que são médios e trabalham na mediunidade de cura. Porque eles estando equilibrados, limpos, trabalhando harmoniosamente, o médium ou a pessoa que vai utilizá-lo para ajudar a outras pessoas, ajudar o próximo, ele está convenientemente preparado para essa finalidade.
Então, vocês estão vendo, gente, como é maravilhoso esses conhecimentos, esses estudos, e espero que vocês estejam entendendo. Estou falando procurando falar da maneira melhor possível, e também espero que vocês, se tiverem qualquer dúvida, vocês me escutem naquilo que vocês precisarem. E também não vai ficar só nisso. Não é só isso, tem a reativação, que é importantíssimo. E também depois nós vamos falar sobre o plexo solar, e vocês vão ver a grande finalidade desse plexo, que se nós só nos causam bem, né? Só nos causa benefício. E por hora, estamos então terminando essa parte. Até uma próxima, onde será ensinado a reativação passo por passo, e não tem nada de difícil. E também não há necessidade, torno a dizer, de ser espírita, de ter mediunidade para fazer essa reativação, que vocês deverão fazer sempre, se possível 2 vezes ou mesmo uma vez, porque eu sei que existe muita gente que trabalha fora, tem problemas na casa, principalmente as mulheres, né, que trabalham duplamente, fora, dentro de casa, e as preocupações que as envolvem, e os nossos companheiros também. Então, a gente pede essa reativação, logicamente, cada um faz a sua reativação, faz os gestos, os movimentos que deverão ser feitos, e que deverão ser feitos num lugar, né, próprio, sem, torno a dizer, porque às vezes a pessoa vai ler, vai estudar, liga televisão, liga celular, telefone, né? Grita com o cachorro que está lá no portão, e não é por aí. Porque se nós vamos aprender, se nós vamos fazer uma coisa bem feita, nós temos que ter a nossa cabecinha no lugar. Até outro dia, que Jesus abençoe a todos nós.